acreditar para manifestar. Essa frase a espiritualidade sempre me falou. E eu costumo botar lá na página, né, do chamado do amor incondicional, no Instagram. Por que eu estou falando disso agora? Porque muita gente que eu atendo fica entregando os pontos. Ah, porque a dinâmica não vai dar certo, estou cansada, porque a contraparte faz isso, faz aquilo. Só que tem uma questão aí. O ego. Então, é muito comum ver os defeitos da chama e não olhar para si. Sendo que a chama é o maior espelho que existe. Eu lembro, né, das frases de Jesus Sananda, quando ele esteve aqui. E ele dizia, falava sobre o amor incondicional. E o que é o amor incondicional? Um amor sem condições, um amor que compreende, mas que não aceita tudo. Há uma diferença aí. Não é porque chama que você precisa, no caso, tá lá rastejando, tá sem limites, por exemplo, atrás da contraparte. Tem que dar o tempo de cada um, tem que respeitar o tempo de cada um. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando você fica apontando os erros do outro, dele no caso, né, ou dela, você tá simplesmente vendo o que existe dentro de você. Só que muita gente reluta em aceitar isso, em perceber. Ah, porque ele tá assim, tá assado. Não é exatamente isso. Vamos parar para refletir. O fato de uma das chamas ter consciência espiritual, digamos assim, não significa que seja melhor daquele que não é desperto espiritualmente. Existem divinos masculinos, por exemplo, que são espiritualizados, mas são racionais. Então isso não muda. São ajustes, foram muitas encarnações. E como tudo está acelerado, ou seja, as curas estão bem aceleradas, está muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ocorre essa questão toda aí com a contraparte, sabe? Então, para refletir. O que é que você tem feito por você? Será que tudo que você tem feito hoje por você, né, por você, é realmente por você ou com o intuito só da união? Porque não é errado a gente querer a união, não é errado. Mas focar só na união tira o foco de si. Se ame. Veja seus pontos fortes. Se valorize como pessoa, como ser humano. Não se coloca para baixo. Ergue, né, essa força. Perceba o seu poder pessoal. Aí muita gente vai falar, ah, porque eu tô cansada. Eu sei, cansa. Mas não é exatamente viver em função da dinâmica. O soltar é exatamente confiar, acreditar para manifestar e ir cuidando de si. Confiar em Deus, na fonte criadora, na espiritualidade, sabe? Você não está sozinho, a sua chama também não está sozinha. Então reflete o que é que você tem feito por você ou o que falta fazer por você, o que é que a vida está insistindo de te mostrar. Tem alguma repetição ocorrendo aí? Eu sei que a impaciência, né, é um dos fatores assim mais predominantes. Só que nós sabemos o seguinte: o nosso ego quer para agora, mas a nossa alma sabe que tudo tem um tempo certo. Nossa alma é sábia. E à medida que a gente vai se curando, que a gente vai expandindo mais a nossa consciência, que a gente vai evoluindo, o contato com o nosso eu superior fica ainda mais forte. E aí a gente passa a ter uma compreensão totalmente diferente de tudo. A paciência vem. O ego pertence à Matrix, à terceira dimensão.
e ele aprisiona. O ego alimenta a Matrix. E o amor incondicional, ele derruba a Matrix. Aí muita gente até fala assim, porque eu não consigo amar todo mundo. O que seria amar todo mundo? Amar todo mundo é fazer o bem a alguém, desejar o melhor para outra pessoa, mesmo que você não conheça. Ter bons pensamentos para outra pessoa, por exemplo. Mas se você não se ama, como você vai amar a sua chama gêmea? Se você não se ama, como você vai desenvolver o amor incondicional? A vida vai tratar você da forma que você se trata. Se você teve vários relacionamentos e nesses relacionamentos sempre tiveram alguma coisa em comum se repetindo e agora a sua chama está escancarando isso para você, será que não é a hora de refletir porque tudo isso está acontecendo? Como vai o relacionamento com a sua família, com a sua mãe principalmente, com o seu pai também? A nossa maior missão começa em casa. Se a gente não termina, não finaliza o que é necessário fazer, a união fica ainda mais distante. Não adianta focar na união e esquecer os que estão em casa. Lembra do que Chico Xavier disse, né? Para analisar a volta assim, da nossa família e a gente vai ver com quem a gente se comprometeu. É bem isso. Mas a gente não pode querer exigir da nossa chama algo que a gente ainda não conseguiu. Mas você precisa ter compaixão por você. Não pode estar exigindo ainda tanta coisa também de você, porque tudo tem um tempo. Tudo tem aquele tempo certo para acontecer. Você hoje pode estar aí chorando, com raiva, chateado, triste, porque não está com a chama, porque a chama falou algo desagradável, ou não respondeu, ou bloqueou. Mas aí você para refletir. Adianta estar agora com a chama, se nenhum dos dois ainda estão prontos? É necessário que venha inteiro, não em fragmentos. Que venha para ficar, não para ir e vir. Sabe? E nesse processo todo, você vai conhecendo pessoas que fazem parte da sua família de alma. Uma amiga que é como uma irmã para você, por exemplo. Pessoas que só vêm somar, que vêm te ajudar na caminhada. É preciso ver além. O amor está nos detalhes. Lembra dos momentos assim que você conheceu a sua chama, do olhar, aquele olhar profundo, que diz tanto, que diz tudo na verdade, do sorriso, da presença, daquela energia que você nunca sentiu na sua vida e nem nunca vai sentir com outra pessoa. É algo que só sabe quem passa, porque é muito forte, inunda a gente, vai além de qualquer compreensão humana, é além da terceira dimensão, ultrapassa qualquer barreira. Lembra de tudo, lembra dos sinais que você pediu, dos sonhos, do que sua contraparte falou, das conversas. Se você hoje pegar um papel, um caderno e fazer uma anotação de tudo que você já viveu na vida, inclusive coisas que você viveu com a sua chama, você vai entender muita coisa. Você vai começar a reparar em situações que você não tinha percebido e que tua chama ensinou muito. Porque você não é mais o mesmo e nem vai ser. Você está em constante mudança e a sua chama acelerou esse processo. Seja grato. Saiba analisar os pontos positivos. É difícil? É desafiador? É. Evoluir não é um conto do fado.
Orai e vigiai. Se proteja quando acordar. Ative, por exemplo, o manto da invisibilidade de São Miguel Arcanjo. Tem tantas coisas. O escudo marrárico. Peça aos seus guias espirituais também proteção. Você não está só, nem nunca vai estar. É comum ter alguma revolta em algum momento na vida. É. Claro, a gente está na condição humana. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeita. Muita gente diz assim que eu não consegue me imaginar com raiva, mas eu me irrito. Muitas vezes eu perco a paciência também, em vários setores da minha vida. Mas depois eu respiro. Respiro e coloco aquela energia densa para fora. Estamos vivendo aqui uma das maiores experiências da nossa vida, assim, como ser, sabe? Mas é necessário olhar o seguinte ponto. A sua chama é você. Quando você julga, quando você aponta, quando você condena, você está fazendo isso com você. Mesmo que você esteja assim, só uma coisinha a mais na escala evolutiva do que a sua chama, não te dá o direito de julgá-la. Aí é que não dá mesmo. Porque quem de fato está evoluído não julga a chama. Mas isso não quer dizer que quem não está totalmente evoluído seja inferior. Não é isso que eu estou querendo falar. Estamos juntos aqui, ó, no mesmo barco. Não é, ninguém é melhor do que ninguém. Uma pessoa, por ter um conhecimento, digamos, espiritual, por exemplo, não é melhor do que ninguém. Estamos todos aqui em constantes aprendizados. O amor é o que deve se sobressair, sabe? A gente não deve esquecer de amar, se amar, perceber os pontos fortes. A gente, às vezes, se doa tanto pro próximo, o que não é errado, fazer o bem, lógico, mas esquece que a gente também precisa de cuidado. E eu falo aqui também principalmente para o divino feminino e quando se trata de mulher. Porque a mulher, por mais bonita que seja fisicamente, ela sempre tem alguma insegurança. E aí, quando a gente começa a desenvolver o nosso lado espiritual, se conectar com a nossa essência, a segurança vem. A gente passa a ver a vida de outra forma e a beleza de verdade vem de dentro para fora. A gente tem muitas ferramentas aí no mercado. Reiki é uma delas, mesas multidimensionais, radiônicas. Tem vários. Isso ajuda muito. Ajuda bastante. Mas ajuda ainda mais se você estiver aberto para a cura, para se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Aliás, não é exatamente se tornar uma pessoa melhor, mas ser quem de fato você veio ser aqui. Ancorar a sua essência. E toda essência é pura, é linda. As uniões de chamas gêmeas estão acontecendo sim. Existe muita gente se unindo e vai ter cada vez mais. Não é algo inatingível. Complexo é, mas não é inatingível. Você só precisa ter consciência que tudo é um processo. Tem um processo que é mais lento, tem um que é um pouco mais rápido. Cada dinâmica ensina alguma coisa. Não tem uma mais fácil, nem uma mais difícil, mas cada uma vai ensinar alguma coisa. Se você está magoado com a sua chama gêmea, olhe para dentro e veja por que isso está te machucando tanto. A chama gêmea não tem a intenção de machucar, embora machuque algumas vezes.
Mas, independente do que a chama faça, de que qualquer outra pessoa possa fazer para machucar, é necessário olhar para dentro e se perceber por que você não está conseguindo se libertar desse sentimento que aprisiona, por exemplo, que é a mágoa ou a revolta. Por quê? E aí você faz um mergulho em si. Presta atenção em quem você está se tornando. Olhe-se no espelho, olhe os seus olhos e sinta a sua alma. À medida que você for crescendo e se libertando de antigos padrões, sua percepção espiritual, por exemplo, vai ficando cada vez mais aprofundada. Você vai conseguir perceber cada vez mais a sua chama, os sinais, a energia. Vejo muitas pessoas assim se transformando, pessoas que estavam na noite escura, achavam que tudo estava perdido. E na verdade foi um divisor de águas. Então, para refletir o que é que você está fazendo hoje por você. O que falta fazer para você ter mais segurança, para você amar incondicionalmente. Repito, não é aceitar tudo de ninguém. Mas o amor incondicional, ele está ligado também à compreensão. Então, aproveite esse momento da Era de Ouro com a chama violeta, né? Usa muito a chama violeta. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Visualiza uma esfera violeta à sua volta, transmutando toda a negatividade, toda a densidade. Pede também a Saint Germain, ajuda bastante. Não desista de você, luta. O caminho da expansão é maravilhoso. E quando a gente se conecta com quem a gente é de fato, é melhor ainda. Tá bom? Então, gratidão.